Você já percebeu que existem pessoas que podem passar horas, dias, meses ou até anos sem pedir desculpas? E o mais curioso é que às vezes elas sabem perfeitamente que elas exageraram. Elas sabem que elas foram agressivas, sabem que elas falaram algo desnecessário, sabem que poderiam ter agido de outra maneira, mas mesmo assim elas não dizem eu errei. Por que isso acontece? Segundo a psicanálise, pedir desculpa não é apenas pronunciar duas palavrinhas. Para algumas pessoas, reconhecer um erro pode provocar um conflito interno muito maior. Imagina, por exemplo, a pessoa que ela está discutindo e aí, em determinado momento ela perde a cabeça, ela grita, ela diz algo e aí depois ela percebe que foi exagerado. No dia seguinte ela pode pensar, realmente, eu passei do limite. Mas quando chega o momento de conversar com o outro, algo acontece. Ela pensa, mas também foi ele que começou. E então esse reconhecimento do próprio erro, ele vem acompanhado imediatamente de uma justificativa. Eu errei, mas eu só fiz isso porque você provocou. Se eu gritei foi porque você me tirou do sério. Eu errei, mas você também errou. E ela nega a própria responsabilidade. Esse mas, ele pode revelar muita coisa. Para elas dizer eu fiz algo de errado pode ser vivido inconscientemente como algo do tipo eu sou errado, eu sou fraco, eu perdi, o outro vai vencer, agora eu estou por baixo. Então ela sente como se fosse uma humilhação. E aí, para evitar essa sensação, o ego pode utilizar diferentes mecanismos de defesa, né? A pessoa ela vai negar, ela vai minimizar, ela vai justificar, ou ela vai deslocar o foco para o erro do outro. Eu gritei, mas você me provocou. Eu fui grosseiro, mas você também não é fácil, né? Eu errei, mas você também está fazendo um drama. Olha como que você é. Você também não precisa disso tudo, não foi nada demais. Ou então ela pode tentar inverter a situação. Olha o que você está fazendo comigo agora. Percebe que nesses casos a pessoa ela reconhece parcialmente o que ela fez. O problema é que ela não consegue permanecer muito tempo diante da própria responsabilidade. Ela precisa rapidamente encontrar uma explicação que proteja ela da culpa. E aqui está um ponto importante. Culpa e responsabilidade não são exatamente a mesma coisa. Sentir culpa pode fazer a pessoa pensar, eu sou péssimo, mas assumir a responsabilidade permite ela pensar, eu fiz algo que não foi tão bom assim, eu posso responder por isso. Então você está vendo que a segunda posição, ela é muito mais bem elaborada, mas infelizmente nem todo mundo consegue chegar nela. Outro aspecto importante é que algumas pessoas, elas vivem os relacionamentos de uma maneira muito marcada pela disputa. Quem pede desculpa parece estar perdendo. Quem reconhece o erro parece estar se colocando em uma posição inferior. Então, mesmo quando a pessoa sabe que ela exagerou, ela pode perfeitamente, na discussão, ela vai abrir mão dessa posição de quem está certo. Não, é como se pedir desculpa significasse, agora o outro tem poder sobre mim. Por isso que algumas pessoas conseguem continuar discutindo por muito tempo por uma questão que poderia ser resolvida com apenas duas palavrinhas, me desculpa. Mas existe também uma diferença importante, né? Que não pedir desculpa, não sentir arrependimento, não é a mesma coisa. Nem toda pessoa que não diz me desculpa, ela é incapaz de perceber o próprio erro. Algumas pessoas demonstram arrependimento de outras formas. Ela muda o comportamento, ela tenta reparar o que ela fez. É claro que isso não é a mesma coisa que verbalizar, né? Um pedido de desculpa. Mas a psicanálise ela nos ajuda a não reduzir tudo a uma conclusão tão simples assim. Se não pediu desculpa, é porque não se importa. A questão aqui ela é mais complexa. O que é que impede essa pessoa do reconhecimento do próprio erro? É vergonha? É medo de fracassar? É uma necessidade de ela estar sempre certa? É uma dificuldade de lidar com a culpa? É uma imagem de si mesma que ela não tolera falhas? Ou será que ela aprendeu ao longo da vida que pedir desculpas pode significar colocar ela numa posição de submissão? É nesse ponto que a psicanálise ela pode fazer uma pergunta interessante. O que a pessoa está tentando preservar quando ela não consegue admitir que ela errou? Às vezes ela está tentando preservar a própria imagem, às vezes ela quer uma posição de poder, às vezes é uma fantasia de que ela precisa estar sempre certa, e em alguns casos é essa própria ideia de que reconhecer uma falha faz com que ela perdesse o valor diante do outro.
Mas é importante lembrar que compreender esse funcionamento não significa justificar um comportamento, porque uma coisa é você entender que alguém tem uma dificuldade de pedir desculpa, outra coisa é você afirmar que essa pessoa ela precisa se responsabilizar pelas consequências do que ela faz. Então a psicanálise ela não trabalha simplesmente com a pergunta quem está certo e quem está errado. Ela também pergunta por que é tão difícil para essa pessoa reconhecer a própria participação no que aconteceu. Porque muitas vezes o problema não está apenas no erro, né, nessa impossibilidade de admitir. Eu também participei disso. Talvez esse seja um dos movimentos mais difíceis para qualquer pessoa, reconhecer que pode se reconhecer, que pode ser alguém que ama e que ainda assim, em alguns momentos, vai ferir o outro, né? Ela pode ter boas intenções e ainda assim agir em determinados momentos de maneira que venha a magoar a outra pessoa, né? Algumas situações que está ligada ao erro, não quer dizer sempre uma imaturidade. Então, a pessoa precisa ter uma capacidade de suportar essa própria imperfeição, sem precisar imediatamente dar uma justificativa, colocar a culpa no outro, porque às vezes pedir desculpa não significa, eu consegui reconhecer, não, eu não sou perfeito, eu errei nessa situação. É pensar da seguinte maneira: eu errei, mas eu posso pedir desculpa sem que isso anule o meu valor. Então escreva aqui nos comentários se você percebe que frequentemente você se envolve em relações onde a pessoa, você que precisa implorar que essa pessoa te respeite ou que ela responsabilize emocionalmente pelos comportamentos dela. Talvez seja um momento de olhar para isso com um pouco de mais cuidado, e na psicoterapia esse tipo de repetição ele pode ser melhor compreendido e trabalhado de uma forma mais profunda. Lembrando a vocês que eu realizo atendimentos psicológicos presenciais e online. Se você tem interesse de ter essa conversa sobre a sua história, essa psicoterapia pode ser um espaço para você começar a olhar para isso de uma maneira diferente. Encaminhe esse vídeo para aquela pessoa também que tem dificuldade de pedir desculpa. Pronto, falei, até o próximo vídeo. Beijos.